queria que você ficasse de pé, pegasse a sua Bíblia. Nós vamos fazer a nossa declaração. Por que a gente faz essa declaração? Porque o nosso culto ao Senhor é um culto racional. Ele não é só emoção. Então nós precisamos trazer à nossa memória o que o poder dessa palavra tem na minha vida e na sua vida. Então vamos declarar assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Pai, em nome de Jesus, obrigada por esta manhã. Obrigada porque por mais uma vez podemos nos reunir como igreja para celebrar o Teu nome, Senhor, aprender mais da Tua palavra, crescer no conhecimento, crescer, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero abençoar a vida do Luiz em nome de Jesus com toda sorte de bênçãos. Que ele seja, Senhor, um canal limpo, desobstruído daquilo que Tu tens a ministrar aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde a sua vida e usa, Deus, o Teu Filho com autoridade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Só limpar aqui. Bom dia, igreja, graça e paz. Muito bom estarmos aqui hoje pela manhã. Muito feliz pelo anúncio também que a Vanessa fez há pouco, né? É um momento para nós também de muita alegria esse tempo. E creio que na semana que vem a gente vai ter uma confirmação de algo que Deus já colocou em nós há bastante tempo. A palavra que o Senhor colocou para a gente ministrar hoje, na verdade, podem se assentar. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para a gente ministrar hoje, ela já foi colocada para mim há bastante tempo, mas Deus é o Deus que sabe, é o Senhor do tempo, sabe todas as coisas e Ele quis que fosse hoje, né, 22 de novembro, pela manhã, que a gente trouxesse essa palavra aqui para os irmãos. O tema que a gente vai trabalhar hoje é o véu se rasgou. Então nós temos 3 passagens no Novo Testamento. Na verdade, os 4 evangelhos eles falam do momento da morte de Jesus. Mas 3 evangelhos em especial, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles falam especificamente sobre a passagem final desse momento em que Jesus, ele morreu para o mundo, né? Sendo que 3 dias depois ele ressuscitou. Mas aquele momento da morte, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles citam um trecho que no final ele fala, no final desses trechos, são muito similares, ele fala, e o véu se rasgou em 2 partes. Então eu queria convidar os irmãos agora a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, dos versículos 45 a 51, em que a gente vai ler esse trecho. Então, ele começa assim, a morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixa-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes,
de alto a baixo. E se a gente vai no livro de Marcos, capítulo 15, versículos 33 a 38, então corremos um livro à frente, Marcos 15, 33 a 38, a passagem fala: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu e bebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, com alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E daí no terceiro livro, o próximo livro, que é o livro de Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 46, o texto fala: já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, ele expirou. Nós já ouvimos esses trechos várias vezes, em várias ministrações, em várias leituras. Um texto muito conhecido, um texto já filmado, já teatralizado, já apresentado em várias situações. E geralmente a gente se atém a esse momento em que Jesus expira, né? Só que nada do que é colocado na Bíblia é colocado sem algum propósito, sem alguma direção. Então, esse pequeno trecho, o véu se rasgou, ele é muito mais do que um ato de se rasgar um pano. E o véu que cobria o santuário era um véu muito grosso, então não era simples de se rasgar. Então, por aí a gente vê também o poder de Deus, né? A Bíblia ele fala que não somente o véu se rasgou, mas também o céu escureceu e a terra tremeu. Então foi um tempo de clamor, foi um tempo de que Deus mostra a sua vitória. E muita gente, quando se depara com esse texto, ou até as pessoas que estavam naquele momento, vendo Jesus sendo crucificado, devem ter pensado: acabou tudo. Tudo que ele fez foi em vão, porque ele morreu. Então acabou. Só que na verdade o momento da cruz, a morte de Jesus na cruz, ele é um clímax. Ela é um momento fundamental para nós cristãos. Por quê? Porque ali está o plano de Deus, o projeto que Deus tinha de salvação para as nossas vidas, ele foi estabelecido. Por quê? Porque ali é um momento em que Jesus ele passa para o plano da perfeição do projeto. Porque 3 dias depois, Jesus vence a morte, né? E quando ele é colocado na cruz, a cruz é o símbolo que significa ou que traz para a gente o pagamento de todos os nossos pecados. Imagina que você nas suas finanças lá você tem uma conta no seu cartão de crédito lá e que por algum motivo você não consegue pagar e ela vai aumentando, você não consegue nem pagar o mínimo e vai virando uma bola de neve, ela se torna praticamente impagável em algumas situações. E de repente, alguém que você nunca pensou, alguém que nunca tinha conversado com você, alguém que você nem sabe quem é, vai lá e quita essa dívida para você. Com todos aqueles juros que estão lá. Ele nem foi pedir renegociação, nem foi pedir abatimento de juros, simplesmente foi lá e pagou toda essa dívida, quitou toda essa dívida que você tinha acumulado. Isso é que Jesus, na verdade, fez com a gente. Ele não precisava estar lá.
Ele estava lá cumprindo um plano, um propósito de Deus. Ele estava lá porque Deus já tinha determinado que Ele resgataria-nos das mãos do inimigo, pagando todo o preço dos nossos pecados. Até de nós, que estamos aqui 2000 anos depois daquele ocorrido. E o sucesso ocorre justamente porque o projeto de Deus não terminou ali na cruz. 3 dias depois é mostrado que Jesus venceu a morte, né? Que Jesus ainda esteve durante um bom tempo aqui com os discípulos, ensinando a eles algumas coisas. Jesus não veio somente para ser um Messias. Jesus não veio somente para ser um libertador. Jesus não veio somente para trazer a cura para a gente. Não veio somente trazer as boas novas. Ele veio para desconstruir uma série de religiosidades, uma série de regras que as pessoas viviam naquele tempo, e as pessoas viviam para cumprir as regras, mas estavam afastadas de Deus. E elas não entendiam isso, né? Uma série de situações que Jesus fez e ensinou durante a caminhada dele aqui, veio justamente para mostrar isso, né? Que eles estavam muitas vezes presos a situações que não faziam eles terem um relacionamento com Deus, um relacionamento próximo com Deus. Eles viviam presos, viviam amarrados, uma série de proibições, uma série de regras, que muitas vezes Jesus disse que aquilo era hipocrisia, né? Então você tem um confronto de Jesus em relação a eles lá, em relação à hipocrisia, inclusive algumas parábolas que Jesus mostrou, que Jesus pregou, foi justamente para mostrar a hipocrisia do sacerdote, a hipocrisia do levita, quando na verdade o bom samaritano que não seguia aquela religiosidade é que estava fazendo o que Deus queria. Então eu queria dizer para você que o meu ativismo, o seu ativismo, o meu querer fazer as coisas, as minhas boas ações, as suas boas ações, não é isso que vai nos trazer um relacionamento verdadeiro com Deus, um relacionamento forte com Deus. O que vai trazer é justamente o que nós sentimos dentro do coração, né? É eu me colocar numa situação de plenitude em relação a Deus. É me colocar numa situação de que realmente eu amo Ele incondicionalmente, porque Ele me ama incondicionalmente. É que eu amo a Jesus porque Ele é o Filho de Deus e Ele nos salvou de todo pecado. Então, que nós possamos colocar em nossas mentes que não é o ativismo, que não são as nossas ações que fazem com que nós sejamos verdadeiramente amados por Deus. E Ele nos ama de uma maneira incondicional. E o que significa isso o véu se rasgou? Não é simplesmente um símbolo de um pano se rasgando. Na verdade, esse véu, ele era o véu, o que ele era? Ele era uma cortina, um pano que separava o lugar santo, que era o lugar que as pessoas ficavam, do lugar dos santos. Era um lugar que somente o sacerdote poderia entrar. O templo, naquela concepção lá para os judeus, era um lugar sagrado. Era um lugar em que parecia que somente ali eles teriam um encontro com Deus. O templo era tudo para eles, era o centro da vida religiosa deles, né? É engraçado que Jesus fala, ainda se destruírem este templo, em 3 dias eu o reconstruo. E aí eles falavam, blasfêmia, esse templo levou 40 anos para ser construído, como é que você vai reconstruir ele em 3 dias? Porque o templo, a igreja que Jesus estava falando, não é isso aqui, né? Então,
esse templo ele era um lugar, para eles, sagrado, um lugar de encontros, um lugar em que a vida girava em torno dentro de Jerusalém. E esse véu era um lugar que realmente fazia acepção de pessoas, né? Vocês ficam no lugar santo e eu passo do véu e somente eu acesso o lugar dos santos dos santos. E aí quando Jesus morre, o véu se rasga. O véu se rasga significa o quê? Que para acessar a Deus eu não preciso de uma intermediação, né? Então isso é uma das primeiras coisas que Jesus coloca para a gente, né? Você é livre para acessar ao Pai. Você não precisa esperar atrás do véu. Não há uma antessala para você ficar esperando e alguém te chamar lá com uma senha, né? O véu se rasgou também para quê? Para que não se precisasse mais sacrificar animais. Não precisava mais de um bode expiatório para expiar os nossos pecados. Não precisava mais sacrificar a ovelha, o cordeiro, a pomba. Não precisava mais disso, né? Deus não quer o sacrifício de animais. Deus não quer o sangue do animal, porque o animal também é uma criatura dele. Então, o homem usava um terceiro para expiar os seus pecados. E daí o véu se rasgou, justamente para quê? Para que você, através de uma outra situação, de um outro posicionamento, você possa ter os seus pecados perdoados, que é o arrependimento. Então Jesus ensinou, sai o animal, sai o sangue do animal, entra o sangue do cordeiro, entra o sangue do arrependimento, né? Então o véu se rasgou aí, e sai o sacrifício do animal e entra o meu posicionamento. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que reconhecer que eu errei, eu tenho que pedir perdão a Deus pela minha falha. E todo dia eu tenho que fazer isso, porque todo dia eu caio. Todo dia a gente tem uma imperfeição e que precisa pedir perdão a Deus. Deixa o animal lá e você diretamente tem um relacionamento com Deus e fala com Ele, né? E por que o véu se rasgou também? Porque eu não preciso mais deixar de comer algo que era impuro. Porque Jesus fala, o problema não está naquilo que entra na minha boca, mas aquilo que sai da minha boca, né? Não adianta eu não comer alimentos considerados impuros, e falar algo de maldição, ferir o irmão, usar a palavra como uma arma, como um revólver, né? Aí está novamente Jesus falando da hipocrisia, né? Então o véu se rasga e eu não preciso mais deixar de comer algo ou não. Não é aquilo que vai me fazer eu me tornar puro, digno ou não, mas aquilo que eu falo, daquilo que está cheio no meu coração. E por que se rasgou o véu também? O véu se rasgou justamente para que eu não precise mais rasgar as minhas vestes, colocar cinza na minha cabeça, ou vestir panos de saco, para demonstrar a minha vergonha ou a minha tristeza. Porque a minha angústia, a minha tristeza, aquilo que está... Esses elementos eram elementos que mostravam que a pessoa estava amargurada, ela estava triste, ela estava com alguma situação, então ela estava envergonhada. No Antigo Testamento fala várias vezes, em Daniel 9:3 fala, e daí ele rasgou as vestes, colocou cinza, vestiu pano de saco, roupa de saco. Você não precisa fazer isso. Por quê? Porque Jesus também deixou para você uma arma
para você um elemento, uma ferramenta, arma não, uma ferramenta, para que você possa acessar a Deus quando você tem essa angústia, essa sua tristeza, essa sua melancolia, essa sua ansiedade, essa sua dúvida, esse seu medo, que é a oração, né? Jesus nos ensinou, conversa diretamente com o Pai. Não precisa você vestir algo, colocar algo na sua cabeça, para que você peça socorro, ore, fale com Deus, não tenha vergonha de pedir, não tenha vergonha de mostrar a sua fraqueza, não tenha vergonha de mostrar a sua humildade, né? Se apresente ao Senhor do jeito que você está, com a roupa que você está, e daí peça a Ele que cuide das suas feridas emocionais, cuide daquilo que está em você, cuide daquilo que está te magoando, cuide daquilo que está te apertando. Por que o véu se rasgou também? O véu se rasgou para Jesus nos mostrar que mesmo no dia do descanso, Ele pode fazer um milagre na sua vida, Ele pode te curar. Ele quebrou mais uma religiosidade, que no dia do descanso você não pode fazer nada, que no dia do descanso você não pode ser abençoado, que no dia do Shabá você não pode receber o toque de Deus em você, né? Jesus 2 vezes Ele curou no sábado, para quê? Para mostrar que o véu se rasgou, para mostrar que quando Deus tem que fazer alguma coisa, Ele faz em qualquer tempo, não tem dia específico, né? Jesus mostra justamente o que Ele fala quando Ele curou o aleijado. Quer dizer então que o seu animal estiver no poço, estiver se afogando, você não vai salvar ele de lá porque é sábado? Não tem dia para você ser curado, não tem dia para você ser liberto, não tem dia para você receber aquilo que Deus quer colocar para você, não tem dia para você ser consolado. É o dia que Deus decidiu e o dia que você decidiu tomar uma decisão. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Chega, mas hoje é domingo, para nós o Shabá é o domingo, mas hoje é domingo, e daí? Né? Você está aqui hoje, talvez você tenha vindo aqui hoje, buscando uma resposta, de uma consolação, de uma libertação, de uma cura para você. E talvez você já tenha passado por várias situações, já tenha passado por várias igrejas, já tenha passado por vários atendimentos. E talvez essa palavra precise falar com você hoje, né? Que o véu se rasga, o véu se rasgou. Não tem religiosidade, não tem regra para impedir a sua relação com Deus. E por que o véu se rasgou também? O véu se rasgou para mostrar a nós que a lei de talião não serve mais. O olho por olho, dente por dente, se me fez eu faço. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Jesus tira a lei de talião e coloca a lei do amor, a lei da misericórdia. Isso está descrito na palavra de Lucas, em 6, 28, 29. Abençoe os que te amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, dê a outra, ofereça-lhe a outra. Se alguém lhe tirar a capa, ofereça para ele também a túnica. Em outra passagem, Jesus disse, se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminha a 2 com ele. É a lei do amor. Sai aquele revanchismo da lei de talião e entra a lei do Senhor Jesus, né? Que é se doar pelo outro, se sacrificar pelo outro. Não pagar na mesma moeda. E daí é que eles não iam entender mesmo tudo que Jesus estava falando. Jesus estava muito avançado para aquele tempo.
Jesus estava com uma mente muito além do que aquela religiosidade deles se permitia entender. Jesus era muito contemporâneo para o pessoal que estava ali. Tudo que era regra que eles entendiam, que era o que levava eles a Deus, que era o que levava eles a se sentirem uma nação abençoada, Jesus rasga, Jesus desconstrói. E aí, eles não ficam muito satisfeitos com isso. Então, quando a gente lê esse trecho, que está 3 vezes ali, falando que o véu se rasgou, a gente tem que entender o quê? Que Deus está querendo nos chamar para mais próximo. O véu se rasga e Deus se aproxima de nós, através de Jesus. E daí, a gente tem também no livro de Joel, no versículo 2, já uma profecia do que Deus queria fazer com o véu rasgado. Então, na palavra de Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13, nós temos: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não enviem a desgraça, e não a enviarei a desgraça. Então, Deus está mostrando ali que não é para você rasgar as vestes, mas você rasgar o coração, né? Deus, Ele sonda e acessa o seu coração, né? E Ele escuta o seu clamor, Ele escuta o seu lamento. Ele entende o que você está sentindo, Ele sente a dor que você está sentindo, né? Porque foi Ele que te criou. Foi Ele o primeiro vínculo que você teve, até antes do vínculo materno, foi o vínculo da criação, o vínculo da geração. Então Ele sabe tudo que você está passando. E você tem que se colocar perante a Deus. Você tem que se colocar numa posição de que você quer romper esse véu. Esse véu, ele não faz mais parte da sua vida. Ele não te separa mais de Deus. Você não precisa mais de um sacerdote, de alguém te intermediando para falar com Deus. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais de um animal sendo sacrificado para expiar os seus pecados. É só você se arrepender verdadeiramente do seu coração, que Deus vai ouvir você e vai te libertar, e Ele vai te dar o perdão dEle. Você não precisa ficar mais aí parado na antessala, esperando que alguém venha chamar você, como aquele paralítico do tanque de Siloé, que ele precisava que alguém viesse trazer ele. Você pode acessar a Deus a hora que você quiser, a Jesus a hora que você quiser. Dizem que crente não bebe, mas come, né? Come muito.
E você pode comer aquilo que você quiser, porque tudo vem de Deus. Você não precisa achar que um alimento é impuro, que algo vai te contaminar. Porque o problema não está no que entra no seu estômago, mas é o que sai da sua boca. Então reveja o que sai da sua boca, reveja o seu coração. Coloque palavra de bênçãos, mesmo que alguém esteja te amaldiçoando, mesmo que alguém esteja falando mal de você, mesmo que alguém te fira, mesmo que alguém te machuque, mesmo que alguém não faça aquilo que você acha que deveria ter feito, mesmo que alguém não gere expectativa para você, né? Não é as expectativas dos outros que devem prevalecer nas nossas vidas, mas é a perspectiva que Deus tem para as nossas vidas que deve gerar o nosso dia a dia. Ainda tem mais uma veste aqui. Você não deve esperar que há um dia específico para você falar com Deus, que no dia santo você não vai fazer nada, você vai ficar estático, parado. Se você está com um problema, clame agora. Peça hoje, fale com Deus hoje, agora, não deixe para amanhã. Eu e minha esposa, a gente aprendeu na nossa caminhada, quando alguém fala, você pode orar comigo? A gente para tudo que a gente está fazendo e ora naquela hora. Não vou deixar para depois, porque depois eu vou esquecer. Depois o mundo me traz um monte de situações, o meu trabalho, os meus filhos, a minha família, as minhas coisas, vão me desviar. Eu tenho que orar naquele momento. Eu tenho que orar naquela hora. Então, se você tem que pedir alguma coisa para Deus, você tem que acessar Jesus, acesse naquela hora. Porque para Jesus todo dia é o dia do Senhor. Para Jesus todo dia é o dia de cura. Para Jesus todo dia é o dia de libertação. Para Jesus todo dia é o dia de consolação. E para Jesus todo dia é o dia de restauração. Não tem um dia específico. Então, Jesus veio justamente para que nada nos impedisse de acessar a Ele, de estar com Ele, de se sentir pertencente. Ninguém é melhor do que você. Também ninguém é pior do que você. Para Deus todos são iguais, né? Alguns são chamados para fazer algumas coisas, outros são chamados para outras. Deus deu dons e talentos diferentes, mas todos são iguais perante a Deus, né? Que a gente consiga colocar isso na nossa mente, num mundo que se vive tanto de status, de celebridade, de ser conhecido. Para Deus isso pouco importa. Não é o que você fez aqui, não são os seus atos aqui que vão te fazer lá, ou a sua importância na terra, que vão te fazer lá ter um lugar especial para Deus. Todos os lugares são iguais para Deus. Eu queria convidar vocês agora a baixarem as suas cabeças, a fecharem os seus olhos, para que a palavra do Senhor possa estar no seu coração, possa estar na sua mente. E de cabeça baixa, de olhos fechados, ninguém vai te ver, ninguém vai te julgar, ninguém tem direito de julgar ninguém, ninguém tem direito de acusar ninguém, só o inimigo é acusador. E se você hoje acha que tem que rasgar algum véu na sua vida, se você acha que algo na sua vida precisa ser descortinado, precisa ser rasgado, uma religiosidade precisa ser quebrada, levante a sua mão que eu quero orar por você. Somente você e Deus. Se tem algo que você precisa quebrar na sua vida, que Jesus te abençoe, que quebre todo o véu que existia na sua vida. Que você possa agora sentir que não há impedimento para você acessar ao Senhor. Que não há
nada que possa te impedir de ter um relacionamento com Deus, com Jesus. Não há vergonha, não há marcas em você. As cadeias caíram, o véu se rasgou. Tenha um tempo diferente com Deus, com Jesus a partir de agora. Que Jesus possa acessar a sua vida, acessar o seu coração, acessar a sua mente e cuidar daquilo que você trouxe, aquilo que você quer apresentar para Ele. Apresente sem vergonha, né? Apresente sabendo que Ele pode curar isso que está em você, isso que você carrega, essa dor que você carrega com você. Pode ser rasgada agora como o véu foi rasgado, né? Mesmo um véu extremamente grosso, duro, quando Deus age, não tem nada que fique de pé. Amém? Amém. Quero abençoar a vida de cada um de vocês que estão aqui hoje. Que o Espírito do Senhor esteja sobre cada um de vocês. E que essas palavras, quando você acessar elas da próxima vez, falem com você de um jeito diferente. E que você possa sentir realmente que o véu se rasgou na sua vida. Que Jesus abençoe a vocês poderosamente. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vives. Declare mais uma vez: a morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, Senhor.
acima de todo nome. Esse nome é poderoso. Esse louvor resume bem o que foi esse momento de pregação, que foi essa palavra que Deus trouxe para nós hoje. Antes de nos despedir, fazemos uma oração final, uma bênção final. Eu queria perguntar se alguém aqui hoje nos visita pela primeira vez. Se alguém aqui é algum visitante, se puder levantar a mão, que nos visita pela primeira vez. Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, sejam muito bem-vindos. Essa casa é sua casa também. Se sintam aqui acolhidos, se sintam aqui abençoados, se sintam aqui cuidados também. Eu queria fazer uma bênção final, então, uma declaração final para a nossa semana. Senhor Jesus, meu Deus, meu amado, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que hoje esteve aqui, Senhor Deus. Eu quero te agradecer, Pai, por todos aqueles também que são da casa de cada um dos teus irmãos, cada um dos teus filhos, Senhor Deus. Pai, abençoa a semana que se inicia hoje, Senhor Deus. Rasga, Pai, todo o véu que nos prende, Senhor Deus. Rasga todo o véu, Senhor Deus, que nos impede de te acessar, Senhor Deus. Que esta possa ser a melhor semana da vida de cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor Deus. Abençoa-os, Senhor Deus. Retira toda angústia, toda tristeza, Senhor Deus. Cuida e sonda os seus corações, Senhor Deus. Dá a eles um domingo abençoado, Senhor Deus. Dá a eles um domingo de bênção, Senhor Deus. Eu louvo e abençoo toda a equipe de louvor aqui também, Senhor Deus, por tudo que trouxeram hoje, Senhor Deus, por toda a palavra que eles cantaram aqui e tocaram o coração de cada um de nós aqui, Senhor Deus. Eu abençoo a vida dos nossos pastores aqui, Senhor Deus, que conduz a nossa igreja, Senhor Deus, numa visão única, Senhor Deus. Eu abençoo os GCs que estiveram ontem aqui reunidos, Senhor Deus, e que possam se multiplicar em nossa cidade, trazendo pessoas que precisam ser resgatadas e que precisam rasgar os véus dentro de si, Senhor Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do seu Santo Espírito estejam desde agora e para todos sempre com cada um de nós. Amém. Amém.